Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu queria deixar uma devocional ao seu coração. Abra comigo, por favor, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, versículo 1. Nós vamos estar lendo alguns textos e eu queria falar hoje sobre algo fundamental, sobre algo essencial. Eu queria falar hoje sobre o grande segredo da caminhada de fé. Você quer ter uma caminhada de fé frutífera? Uma caminhada de fé vitoriosa no Evangelho? Hoje eu vou te contar um grande segredo. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim a palavra: E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Sabe, queridos, o grande segredo da caminhada de fé é apenas uma coisa: caminhar todos os dias com Jesus. A cada dia que nós caminhamos com Jesus, nós vamos provar não apenas da sua companhia, mas daquilo que Ele faz nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esse era um dia normal na vida dos discípulos. Só que naquele dia Jesus os chama e Jesus libera sobre eles autoridade. Autoridade sobre os espíritos malignos para os expulsar e autoridade para que os discípulos curassem toda sorte de doenças e enfermidades. Sabe, queridos, à medida que os discípulos iam caminhando dia a dia com Jesus, eles iam provando de experiências que não apenas os iam transformando, mas os capacitando para exercer as obras do Senhor. É interessante que esse ambiente de liberação de Jesus sobre a vida dos discípulos acontece em muitos outros momentos. Se você abrir comigo, por exemplo, em Lucas capítulo 24, versículo 45, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Lucas 24, versículo 45. Então lhes abriu Jesus o entendimento para compreender as Escrituras Sagradas. Se após aquele momento, em Mateus capítulo 10, a relação dos discípulos com a obra de libertação e cura nunca mais foi a mesma, porque a partir daquele dia eles passaram a se mover em um nível diferenciado de autoridade. Agora, a partir desse momento aqui, descrito em Lucas 24, 45, que Jesus, ele vem explicando e falando tudo aquilo que se estava presente acerca dele, toda a revelação da pessoa de Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora Jesus abre o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras Sagradas. Então, a partir daquele dia, a relação dos discípulos com a palavra foi completamente transformada. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, porque esse momento é o momento que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus está ali em comunhão com os discípulos. Mas nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, por exemplo, o apóstolo Pedro citando as Escrituras, citando os Salmos, citando textos proféticos de Joel e dizendo: assim está escrito, isso significa isso e aquilo significa aquilo outro. Nós vamos ver eles fluindo em um novo nível de entendimento e de revelação das Escrituras. Por quê? Porque estavam caminhando naquele dia com Jesus. E Jesus liberou sobre eles entendimento das Escrituras. Se você abrir comigo em João capítulo 15, nós vamos ler assim no versículo 3 de João capítulo 15. Vamos lá. Esse texto maravilhoso de João 15 fala da videira e os ramos. Versículo 3 vai dizer assim: Jesus dizendo aos seus discípulos em um outro dia cotidiano: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que Jesus está dizendo? Enquanto vocês caminham comigo, enquanto eu vou ensinando a palavra, vocês vão sendo pouco a pouco santificados, transformados. Vocês vão se tornando mais parecidos comigo. Vocês vão se tornando mais santos. Então, o processo de santificação do coração, de transformação de mentalidade, o processo de santificação dos discípulos estava acontecendo de uma forma orgânica, de uma forma natural, de uma forma corriqueira, no dia a dia. Enquanto eles caminhavam com Jesus, que é santo, eles iam sendo transformados na imagem e semelhança de Jesus. Gente,
É igual um amigo, você tem um amigo e esse amigo é de um outro estado. E ele tem um sotaque, ele tem uma forma de falar, ele tem uma forma de brincar. E é natural no relacionamento, quando você começa a caminhar com aquele amigo, você começar a falar um pouquinho do sotaque, você começar a fazer algumas brincadeiras que ele faz. Por quê? Porque existe uma troca nos relacionamentos, certo? A gente experimenta isso. E com Jesus não é diferente. Se a gente caminha com Jesus diariamente, que é puro, que é simples, que é humilde, que é a alegria em pessoa, que é o amor em pessoa, pouco a pouco, sabe? Esse caminhar diário com Jesus vai transformando a nossa vida. Não tem a ver com o rigor da religião, não tem a ver com ritos mortos religiosos, tem a ver com uma pessoa que é viva, que caminha conosco, que habita nas nossas vidas. E os discípulos estavam caminhando com Jesus, então Jesus disse, olha, vocês estão sendo limpos pela palavra que eu estou falando a vocês. Jesus uma vez disse, as minhas palavras são espírito e vida. E todas as vezes que Jesus estava compartilhando, ensinando, sabe, aquilo estava produzindo um fruto no interior dos discípulos. João capítulo 13 conta uma história interessante. Jesus, Rei, Jesus, Senhor, Jesus, Mestre. Jesus um dia pega uma bacia de água, ele pega uma toalha e Jesus se coloca, como na cultura dos judeus, era o lugar do servo, aquele que lavava os pés dos visitantes que chegavam em casa. Jesus pega uma bacia com água, ele tira a sua capa, ele se cinge da toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus ali naquele dia traz uma lição poderosa de humildade. A palavra humildade nunca mais foi a mesma no coração dos discípulos. Quando isso aconteceu? Em mais um dia cotidiano. Sabe, existe algo profundo em caminhar com Jesus todos os dias. E esse é o grande segredo para uma caminhada frutífera e vitoriosa no Evangelho. Porque a cada dia caminhando com Jesus, o Senhor vai transformar uma motivação, vai ministrar algo, vai revelar algo, vai liberar algo, uma graça especial sobre as nossas vidas. A cada dia caminhando com Jesus. Isso é vivo, isso é profundo, isso é maravilhoso. Agora, uma pergunta importante se fazer. Vitor, os discípulos caminharam fisicamente com Jesus. Então, você falar de caminhar com Jesus todos os dias faz sentido olhando a ótica do discípulo. Como fazer isso hoje? Queridos, melhor ainda, né? Justamente Jesus disse que ele precisava morrer, ressuscitar aí, para que ele deixasse para cada um de nós o seu Espírito. Então, como que a gente pode caminhar hoje com Jesus diariamente? Vamos lá, vamos falar de algumas coisas aqui práticas. Por exemplo, comunhão com Jesus diária através da sua palavra. A palavra, aqui, os evangelhos, nós temos um testemunho, Antigo Testamento também, falando muito sobre Jesus. Então, quando nós buscamos comunhão com a palavra e nós obtemos na palavra a revelação de Jesus, dos ensinos de Jesus, do coração de Jesus, do pensamento de Jesus, nós estamos caminhando com Jesus através da sua palavra. Sabe, Jesus é uma pessoa e está vivo. E através de oração, através de diálogo, de relacionamento, eu posso diariamente caminhar com Jesus através da comunhão, da oração. E é simples, Jesus rasgou o véu para que a gente tivesse livre acesso. Adoração, eu posso adorar, a palavra do Senhor diz que Jesus está sendo adorado pelos anjos celestiais nesse momento, dia e noite, sem cessar. Eles estão declarando a santidade de Jesus, Apocalipse capítulo 4, 5, 6, sabe? Então, quando eu separo tempo de adoração, quando eu pego um louvor que fala de Jesus, coloco no meu quarto, me aquieto e começo a adorar, começo ali a engrandecer o nome de Jesus, eu começo a provar do coração de Jesus, da presença de Jesus. Eu me lembro de uma época que eu fiz um propósito com o Senhor, que eu falei assim, antes do sol raiar, Senhor, eu vou começar todos os meus dias te adorando. E eu me lembro que eu colocava uns louvores, uma playlist assim de 1 hora, 2 horas de adoração. Eu falava, Senhor, esse pro primeiro momento do dia eu quero te adorar. E eu ficava ali deitado no quarto, só adorando, quietinho, louvando. Eu me lembro de um dia, quando eu estava fazendo essa disciplina, que a presença de Jesus, ela eu não vou falar invadir, porque Jesus é aquele que é gentil, que é cavalheiro. A presença de Jesus, ela simplesmente
tomou, ela cresceu dentro do meu quarto. Eu me lembro que era tanta glória, tanta pureza, era tanto amor líquido. Naquele momento em que a pessoa de Jesus entrou no meu quarto, eu lembro que eu fui completamente tocado. Eu me lembro que eu não conseguia realmente ficar de pé diante da presença do Senhor. Eu chorei quebrantado por horas, horas, horas. Eu me lembro que aquilo que o Senhor falou comigo foi algo muito precioso. Eu carrego até hoje no meu coração. Eu estava ali em um momento adorando Jesus. E a presença de Jesus se manifestou. Como que eu posso, por exemplo, caminhar diariamente com Jesus também? Através da comunhão com os irmãos, através do congregar na igreja. Jesus não disse: aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Então, quando eu estou em comunhão com os santos, quando eu estou no mesmo objetivo de buscar Jesus, Jesus está no nosso meio. E através da comunhão o Senhor também se revela. Você já teve essa experiência de um dia você está orando por algo? Aí você começa a orar, aí você encontra um irmão na fé, você começa a conversar, aí você vê que naquela conversa está a resposta da sua oração. O que é isso? Jesus se revelando nos relacionamentos da comunhão, ele disse que estaria presente. E a gente percebe isso no congregar, nós provamos de Jesus. Então guarda no seu coração. Um grande segredo da caminhada, você às vezes está começando hoje e você olha para o futuro e fala assim, nossa, como eu posso viver essas coisas que os discípulos viveram, ou viver coisas que homens e mulheres de Deus viveram. Segredo, caminhe diariamente com Jesus. E no caminhar cotidiano com Jesus, Jesus vai fazer a sua obra na minha e na sua vida. Tá bom? Que o Senhor nos dê graça para todos os dias caminhar e buscar um pouquinho mais da presença e da pessoa de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom?